Fala, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Basso, do Politinácia. Tô com a Yasmin do Politinácia Oi, também. gente. A gente é aqui do Colégio Nacional. E a gente tá com o Alexandre, que é economista e mestre em Sociologia. Ele preparou um material bem bacana pra gente aqui, que é uma dúvida frequente, principalmente entre nós jovens, que é quantos deputados a gente vai eleger esse ano, quem compõe o Congresso Nacional. Bom, mais ou menos isso. Bora lá, Alexandre. Bora lá, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho do Politinaça. Obrigada. Obrigado. E a nossa apresentação aqui hoje ela vai ser breve, eu faço uma apresentação e ao final dela, tendo dúvida, a gente dialoga. Fechou. Primeira questão aqui é que o Brasil tem uma das maiores democracias do mundo. Para a gente ter uma ideia, são mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar nessa eleição. É Brasil, Estados Unidos e Índia, disparadas as maiores democracias do mundo. E quando a gente olha o perfil desse eleitor, a gente percebe que a grande maioria do eleitor está concentrado na região sudeste, mais de 42%, e que a grande maioria dos eleitores, também não grande, mas a maioria dos eleitores, são as mulheres. E aí já é um primeiro contrassenso, né? Sim. A maioria dos eleitores são mulheres e nós temos uma minoria de representação feminina. Políticas. Então é importante a gente olhar esses números, porque o perfil do eleitor influencia no resultado da eleição. Mas que eleição é essa, Alexandre? O que nós vamos eleger em 2022? Nós vamos eleger os nossos representantes em nível federal e estadual para os próximos 4 anos. 2023, 2024, 2025, 2026. Nós vamos eleger presidente, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Em que quantidade? O mais simples é presidente e vice-presidente. O Brasil inteiro, esses mais de 156 milhões de eleitores, vão eleger um presidente da República junto com o vice-presidente. Por que eu falo junto? Porque vocês sabiam que no Brasil nós tínhamos eleições separadas? Não. Que a gente votava para presidente Depois... e para E vice-presidente. podia Nossa. acontecer de ser partidos opostos ou ideologias opostas. E aconteceu isso no Brasil. presidente Porque e quando a vice-presidente. gente pega, lembra? Por ocasião do golpe de 64, era o João Goulart, não era? Mas o João Goulart ele não foi eleito presidente, ele era vice-presidente do Jânio Quadros, que havia renunciado. E era um de uma chapa e outro da outra. Então nós tivemos essa alteração, depois foi confirmado na Constituição de 88, que a gente elege junto presidente e vice-presidente. Faz bem mais sentido. Beleza? Então os 27 estados da federação votam nesses nomes. Nós vamos eleger também 27 governadores e vice-governadores. Tanto eleição para presidente como é governador, a gente chama de eleição majoritária, que é o quê? Aquele que tem mais voto ganha. Mas é uma eleição em 2 turnos. Para ganhar em primeiro turno, ele tem que ter 50%, 0,1 dos votos válidos. O que é o voto válido? É aquele voto que foi para a urna, excetuando os brancos e nulos. E nós vamos eleger junto governador com vice-governador. Aqui em Minas Gerais, especificamente, nós temos um conjunto de candidaturas. Nós temos a candidatura do governador, que vem à reeleição, Romeu Zema, com o seu vice. Nós temos o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Calil, com o seu vice. Nós temos o senador Carlos Viana com o seu vice. Tem diversos outros candidatos. Não sabia nem que tinha vice de governador. Também Todo não. governador tem vice. O vice, se eu não me engano, do Zema é o professor Matheus Simões. O vice do Calil é o André Quintão, um ex-deputado estadual. O vice do Carlos Viana é um sargento. Enfim, todos eles têm vice. Prefeito, governador, a mesma coisa para prefeito. Agora, nós não estamos em eleição municipal, é uma eleição federal e estadual. Então, para o cargo majoritário executivo, presidente e vice-presidente, governador e vice-governador. E aqui em Minas, nós vamos votar nos candidatos a governador, evidentemente, de Minas. Ah, Alexandre, eu quero votar no Haddad ou eu quero votar no Tarcísio. Não, aí é para o eleitor de São Paulo. Ah, eu quero votar no Castro ou no Freixo. Não, aí é para o eleitor do Rio. Ok? Aqui em Minas, entrem no site do TRE ou do TSE e vejam quem são os nossos candidatos. Agora aqui, às vezes, tem alguma dúvida, pessoal, por isso que eu trouxe. Nós vamos renovar somente 1/3 do Senado.
Então, o Senado, primeiro, o Senado é composto por 81 senadores. Nós não temos os 27 estados com o Distrito Federal? Cada unidade federativa dessa tem um número igual de 3 senadores. Beleza? Beleza. Então, Minas tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores. Então, não leve em consideração o número de eleitor. Leve em consideração aqui, uma unidade federativa igual a 3 senadores. Ok? E essa vez nós vamos votar só em um dos 3. Na próxima eleição daqui 4 anos, a gente renova 2. Então é sempre assim, 2 e 1, 2 e 1. Na eleição passada, nós elegemos 2 senadores. E agora nós vamos eleger somente um senador. E a gente pode votar novamente somente nos senadores do seu estado. Hoje, Minas tem uma disputa concentrada, os 3 primeiros nas pesquisas são o deputado estadual Cleitinho, o atual senador da República, que era suplente do Anastasia, que é o Alexandre Silveira, e o atual deputado federal Marcelo Aro. São os 3 que estão se destacando na disputa para o Senado. E o Senado também é uma eleição majoritária, de um turno. O mais votado é eleito. Certo? Por isso que é majoritário. Então, o mais votado vai ser eleito. Lembrando, cada unidade vai votar um senador. E eu trouxe essa figura aqui do Congresso Nacional, todo mundo conhece o Congresso Nacional, né? Ele tem uma cúpula, uma abóbada para baixo e a outra para cima. Eu centralizei aqui na abóbada para baixo, que esse é o prédio do Senado. O outro da abóbada para cima, da cúpula para cima, é o prédio do quê? Da Câmara dos Deputados. Senado Federal mais Câmara dos Deputados igual o quê? Congresso Nacional, que constitui um dos nossos poderes da República. Certo? Nós vamos votar também para deputado federal. E aí outro dia um amigo me perguntou, nossa, Alexandre, eu quero votar no Dinei, que foi jogador do Corinthians e vai ser candidato a deputado federal lá por São Paulo. Falei, não dá, amigo, você vota aqui em Minas. Então, primeiro, nós só podemos votar nos candidatos a deputado federal que vão representar a nossa população. Sim. Porque, de certa maneira, assim, o Senado representa o Estado no Congresso Nacional e os deputados representam a sociedade. E a divisão, cada estado, diferente, lembra que eu falei para o Senado, cada estado tem 3 senadores, independente do seu tamanho? Já para deputado federal, não. Quanto maior o número de habitantes, maior o número de cadeiras que esse estado tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Você falou que os deputados representam a população e o Senado... representa mais o interesse dos estados, do Estado enquanto unidade federativa. Ok? Então, assim... E são quantos senadores mesmo? 81. 3 por estado. Certo. Certo? Então, 27 vezes 3, 81. Já na Câmara são 513 deputados federais. Qual que é o estado mais populoso do Brasil? São Paulo. São Paulo, perfeito. Então, qual que é o estado que tem o maior número de deputado federal? São Paulo. O segundo não somos nós, Minas? É o segundo estado e por aí vai. Só que tem um limite mínimo. O mínimo de deputado federal que um estado pode ter são 8. Então, você pega pequenos estados, eu trouxe o mapa aí, ó. O Acre, Roraima, Amazonas, Mato Grosso do Sul, o Amapá, o Mato Grosso, o Sergipe, o Rio Grande do Norte e o Distrito Federal, eles têm 8 deputados federais. E essa é uma distorção que a gente tem na nossa distribuição. Por quê? Um voto desses eleitores acaba valendo muito mais do que um voto de um paulista ou de um mineiro. Sim. Mas não vamos entrar aqui nessa discussão. Para a gente lembrar como é calculado o número, quanto maior a população, maior o número de representantes. Sim. Em Minas, nós vamos eleger 53 deputados federais esse ano. Nossa. Certo? 53. Num universo gigante de candidato. Beleza? Beleza. E deputado estadual, Alexandre? Aí são mais, imagina. O Brasil inteiro vai eleger 1.059 deputados estaduais esse ano. Certo? Certo. Mas aí a conta também é um pouco diferente. Primeiro, cada estado tem o seu número de deputado estadual. Perfeito? Certo. Vai variar. De acordo com o quê? De acordo com o número de deputado que ele tem na Câmara.
Então tem uma fórmula em que ele vai ter, você vai ver, ó, Minas saltou de 53 para 77, que é na mesma proporção dos 70 de São Paulo para 94. Tirando os menores estados, aqueles estados que só têm 8, os estados que só têm 8 simplesmente multiplica por 3. Então eles têm 24 deputados estaduais. Então o Acre tem 24 deputados estaduais, o Amazonas tem 24 deputados estaduais, o Sergipe 24 deputados estaduais. Eu vou deixar disponibilizada a apresentação. Tá, é muita um coisa. link que aí o pessoal consegue acessar. Certo. E a gente vota para um deputado estadual do nosso estado. Ah, Alexandre, eu quero votar na Alessi Brandão, eu gosto muito de samba e eu quero reeleger. Ela é deputada estadual por São Paulo. Eu quero votar nela. Não, não pode, Alexandre, você vota em Minas, você vai ter que votar num deputado estadual de Minas. Perfeito? Certo. Então, ó, nós vamos eleger presidente e vice-presidente, governador e vice. O senador, que tem 2 suplentes. Depois vocês têm que saber quem são os suplentes. Todo senador tem 2 suplentes. Nós vamos eleger, aqui em Minas, 53 deputados federais e no Brasil inteiro 513. Nós vamos eleger aqui em Minas 77 deputados estaduais. Qual que é a diferença entre os dois? Federal Qual e que é a estadual? diferença? O deputado federal legisla sobre a Constituição Federal e sobre assuntos atinentes ao País. as prerrogativas da federação. Então ele vai legislar sobre ensino superior, né, que é uma causa federal, e diversas outras coisas. Já o deputado estadual, ele vai legislar sobre a Constituição estadual e tudo aquilo que for atinente aos serviços públicos estaduais. Entendi. A mesma coisa, você que faz parte do nosso parlamento jovem, os nossos vereadores, eles não legislam sobre as questões municipais. Sim. Então, o deputado estadual ele vai legislar sobre a Constituição estadual, ele vai aprovar o orçamento do governo do estado, ele vai fiscalizar a execução do governo do estado. O vereador faz aqui em nível municipal. Entendi. Ele vota a lei, entendeu? Então, cada um no seu quadrado. O Brasil é uma federação composto pela União, pelos 27 estados e por mais de 5 mil municípios. Isso sempre me confundiu, essas duas coisas, federal e estadual. Então, agora, Vai então virar o a que mesma o federal faz? O federal legisla sobre temas federais e onde estão os temas federais? Estão na Constituição. E o que fazem os deputados estaduais? Legislam sobre temas e prerrogativas estaduais que estão em nossa Constituição estadual. Beleza? Certo. Beleza. E como que é a ordem de votação? Como os deputados que formulam, os deputados federais que formulam, eles acabaram se colocando em primeiro. Né? tá. Espertos. Espertos. Então assim, ó, qual que é a Ninguém ordem esqueceu. de votação? Você chegou lá na cabine. Na urna. Né? Primeiro voto é deputado federal. Deputado federal tem quatro números apenas. Certo? Certo. Então, quando você vê uma campanha ter 4 números, você já sabe que aquilo lá é federal. Deputado federal. O Apolo, por exemplo, é... Que foi entrevistado pela gente, né? Nós estamos fazendo uma série, né? Com diversos Certo. candidatos. Vai Ele é ter federal, todos. são 4 números, por exemplo. Que em Uberlândia, você vê aquelas bandeirinhas que estão por aí, aqueles que têm 4 números, Federal. federal. Que é o nosso primeiro voto. E ó, eu vou falar, não tem voto mais ou menos importante, mas esse é muito importante. Sabe? Às vezes a gente Não pode esquecer isso. superestima o poder executivo, Sim. né? Mas se vacilar aqui. O Também segundo interfere voto eu muito. coloquei deputado estadual ou distrital. Por que eu pus distrital? Federal. Porque o Distrito Federal não é estado, ele é um Uhum. distrito. Então lá não tem deputado estadual, tem deputado distrital. Entendi. 5 números, tá? Então quando você vê uma pecinha com 5 números, deputado estadual. Depois você vai votar para um senador, são 3 números, certo? Depois você vota para governador, que são 2 números, é o número do partido dele. E depois você vota para presidente da República, nos 2 números dele. Beleza? Certo. Eu até sugiro, pessoal, leva uma colinha. Sim. Entendeu? Anota, para não esquecer, aquela coisa. No local de votação, é evidente que tem o nome de todo mundo, etc. Faz uma colinha um dia antes. E para não esquecer para o dia da votação, eu trouxe algumas dicas aqui. Primeiro, o horário. O primeiro turno vai ocorrer domingo. Só uma questão que eu queria falar para vocês também. O que está estabelecido na nossa legislação eleitoral? O primeiro turno, ele é sempre no primeiro domingo de outubro do ano da eleição. E o segundo turno, ele é sempre no último domingo
de outubro do ano da eleição. E por que só em outubro? Eles escolheram esse mês de outubro, antes era em novembro. A eleição era em 15 de novembro. Mas eles alegavam que dava muito pouco tempo para se construir uma transição. Mas é mesmo. Então eles anteciparam para outubro com esse desenho. Entendi. E nós vamos ter eleição agora, dia 2 de outubro, o primeiro turno. As eleições, elas vão ocorrer das 8 às 17 horas. E o segundo turno, dia 30 do 10, também das 8 às 17 horas. E aí, Alexandre, eu não sei onde eu voto. Olha, você não sabe onde vota? É muito simples. Entra no TSE e já faz a consulta antes. Faz por CPF, faz de todo jeito. É muito fácil. Eu tenho até o título digital. Porque assim, não vai poder entrar com o celular na cabine de votação. Ir lá e filmar em quem eu estou votando. Mas eu posso chegar com o meu e-título, eu tenho meu e-título aqui. Eu vou, abro o meu e-título e deixo meu telefone lá na mesa e vou votar. Entendeu? Não tem problema nenhum. Entendi. Certo? Certo. Quem vota? Vocês não têm o voto obrigatório. Quantos anos? 16. Quantos anos? 17. 17. Então, o voto é obrigatório dos 18, aos cidadãos alfabetizados dos 18 aos 70 anos. E ele Depois 70 é facultativo. Facultativo, dos Nossa, 16 aos 18, aos analfabetos e aos com mais de 70 anos. E se eu tirei meu título agora, igual eu tirei esse ano, com 16 anos, eu sou obrigada a votar porque eu tirei o título ou eu posso tirar e não votar? Pode tirar e não votar, o que seria péssimo para a nossa democracia. Porque você só né? Você tem a faculdade de votar, mas não tem a obrigatoriedade de votar. E quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno. Não tem problema. Ah, entendi. Sério? Certo? É. Ah, Alexandre, no primeiro turno eu vou estar viajando. Como eu justifico? Para em qualquer local de votação que você justifica na hora. Sim. Você vai como quem fosse votar. Mas eu com 16 anos não preciso justificar, né? Não. Entendi. Tá. Mais dicas. Onde votar, eu disse. Entre no site do TSE, do TRE e faça a consulta. E o que eu tenho que levar? Um documento de identificação com foto. Aqui em Uberlândia tem a biometria digital. Vocês devem ter feito a biometria. Ah, não fiz ela ainda. Também. Ainda não. Por quê? Por causa da Covid, eles pararam de fazer presencialmente a biometria. Mas, tipo, eu tenho biometria. Eu vou lá, bato o dedão e voto. Muito mais fácil. Sim. Mais fácil ainda se fosse pela íris. Sim. Porque esse sistema de biometria, ele é muito ruim, porque ele suja, etc. Já com o olho, né, você consegue ter um acesso muito mais facilitado. Mas, enfim, é uma maneira de diminuir fraude e deixar a nossa eleição a mais democrática possível. Era esse o conteúdo que eu trouxe para vocês. Gostaria de saber se ajudou e se nós podemos contribuir com mais alguma dúvida. Totalmente, ajudou muito. nossa. Eu tinha muita dúvida em Muita questão dúvida de... mesmo. É muita coisa, muito nome, eu achei. Sim, Nossa, muito nome, muito muito nome. número. Tem senador... O que é vereador? Ah, da município. E é do município. Só. Esse ano, Yasmin, a eleição ela é uma eleição federal, ou seja, nós vamos eleger o deputado federal, o senador e o presidente da República. E é uma eleição estadual. Nós vamos eleger o governador e o deputado estadual. Daqui 2 anos, é uma eleição só municipal, Entendi. em que a gente elege vereador e prefeito. Entendeu? Entendi. Beleza. Nossa, esclareceu muito nossas dúvidas. Muito obrigada. Muito. Legal, estamos à disposição. E se você teve alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários da nossa live, do nosso podcast. E pode deixar no nosso Instagram também, que chama Politinaça, que a gente vai responder vocês com a ajuda do Alexandre também. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.